Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos mergulhar na história, técnicas e brutal eficácia do ARB, o combate corpo a corpo militar da Rússia. Desenvolvido para soldados em situações de guerra. Prepare-se para descobrir uma arte marcial feita para o campo de batalha, onde cada movimento pode significar vida ou morte. Vamos juntos desvendar os segredos dessa impressionante técnica militar. O ARB, Army Hand-to-Hand Combat System, traduzido seria Sistema de Combate Corpo a Corpo do Exército, foi desenvolvida na União Soviética durante a década de 1940 como uma resposta à necessidade urgente de um sistema de combate corpo a corpo eficaz e prático para uso militar. A União Soviética enfrentava desafios únicos durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde soldados frequentemente encontravam cenários em que armas de fogo eram inviáveis, e o combate direto tornava-se uma questão de sobrevivência. Os responsáveis pelo desenvolvimento inicial do ARB eram militares, treinadores esportivos e estrategistas, que combinaram técnicas tradicionais e modernas para criar um sistema simples e eficaz, adaptável às condições extremas de batalha. As fases de desenvolvimento do ARB. Primeira fase: influências tradicionais, décadas de 1920 a 1940, antes da formalização do ARB. As forças soviéticas utilizavam métodos tradicionais de combate, que incluíam sambo, já bem estabelecido como um sistema de luta derivado do judô, o wrestling e técnicas nativas da Rússia. Boxe, introduzido na Rússia no final do século XIX e popularizado no início do século XX. Luta greco-romana, uma modalidade esportiva amplamente praticada. Artes marciais asiáticas, influências de judô, karatê e outras técnicas chegaram aos soviéticos por meio de intercâmbios culturais e espionagem. Característica: o objetivo inicial era misturar técnicas práticas de luta que pudessem ser ensinadas rapidamente a recrutas e soldados. Segunda fase: padronização militar, década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. O treinamento de combate corpo a corpo ganhou maior importância devido ao aumento do número de batalhas em que soldados lutavam em trincheiras, espaços confinados ou sem acesso a armas de fogo. Nesse período, o ARB foi formalizado como um componente obrigatório do treinamento militar. As técnicas padronizadas foram escolhidas com base em simplicidade, movimentos diretos e fáceis de aprender. Eficiência, golpes incapacitantes direcionados a pontos, como garganta, olhos, articulações e plexo solar. Versatilidade, técnicas que podiam ser usadas em qualquer situação, independentemente do terreno ou do equipamento disponível. Terceira fase: aperfeiçoamento pós-guerra, décadas de 1950 a 1970, após a Segunda Guerra Mundial, o ARB continuou a evoluir para enfrentar os desafios da Guerra Fria. Durante esse período, os treinadores militares incorporaram mais elementos esportivos para melhorar o preparo físico dos soldados. O sistema foi integrado ao treinamento de unidades de elite, como as Spetsnaz. Novos estudos sobre anatomia e biomecânica refinaram os métodos de ensino, garantindo que até recrutas sem experiência em luta pudessem ser eficazes em combate. Estrutura de treinamento. Técnicas de golpes, socos e cotoveladas direcionados ao rosto, pescoço e peito. Chutes curtos e rápidos, focados em articulações, joelhos e virilha. Defesas, bloqueios rápidos e movimentação para neutralizar ataques. Projeções e finalizações, técnicas de arremesso inspiradas no judô e sambo. Estrangulamentos e imobilizações simples para neutralizar o oponente rapidamente. Pontos de foco. Incapacitação, golpes que visam incapacitar ou matar o inimigo. Simplicidade, evitar movimentos complexos que demandem muito tempo de treinamento. Adaptação, técnicas ajustáveis para qualquer ambiente, clima ou equipamento. Componentes psicológicos. Condicionamento mental para manter a calma em situações de estresse extremo. Treinamento de resistência à dor e controle emocional durante o combate. Aplicação no campo de batalha. O ARB provou sua eficácia em diversos conflitos envolvendo a União Soviética, incluindo Segunda Guerra Mundial, usado em batalhas urbanas e em combates nas trincheiras.
Invasão do Afeganistão. De 1979 a 1989, os soldados soviéticos utilizavam o ARB para sobreviver em confrontos diretos com guerrilheiros afegãos em terrenos montanhosos. Conflitos da Guerra Fria. Durante missões clandestinas, o ARB era base para ações furtivas e combates silenciosos. Impacto no esporte e na cultura marcial. Embora o ARB tenha sido criada para uso militar, sua popularidade cresceu entre civis após o colapso da União Soviética. Isso levou à criação de competições esportivas baseadas nas técnicas do ARB, onde os movimentos são adaptados para garantir a segurança dos participantes. Legado esportivo. Competições modernas do ARB enfatizam a força física, a estratégia e o controle técnico. Legado militar. O ARB continua a ser um componente fundamental no treinamento militar de países que antes faziam parte da União Soviética. O ARB é uma arte marcial militar que se baseia em técnicas simples, diretas e eficazes, focadas na sobrevivência e neutralização do oponente. Algumas das principais técnicas são: técnicas de golpes. Soco-martelo, um golpe dado com a parte inferior do punho, direcionado a pontos como nariz, têmporas ou base do crânio. É poderoso e reduz o risco de machucar os dedos. Soco cruzado curto, soco lateral rápido e compacto, focado na mandíbula ou costelas. Usado em distâncias curtas, ideal em combate em espaços confinados. Golpe de cotovelo, utilizado para ataque a curta distância, especialmente no rosto ou nas costelas. O movimento é rápido e pode ser feito em várias direções: lateral, ascendente ou descendente. Chute frontal na virilha, um golpe básico, mas eficaz, que visa incapacitar o oponente imediatamente. Pode ser executado de forma rápida e inesperada. Técnicas de defesa. Bloqueio descendente, usado para defender contra chutes ou ataques com armas baixas, como facas. Feito com a parte interna do antebraço, desviando o ataque lateralmente. Desvio com movimento circular, técnica de redirecionar o ataque do oponente, aproveitando sua força contra ele. Muito usada contra socos ou golpes diretos, abrindo caminho para um contra-ataque. Esquiva lateral, simples deslocamento lateral para evitar um golpe direto, seguido por um contra-ataque rápido, como um soco ou chute. Projeções e arremessos. Arremesso de quadril simples. O atacante agarra o oponente pela cintura ou ombro, gira o quadril e usa o impulso para arremessá-lo no chão. Foco em cair com o oponente em posição dominante. Varredura de pernas. Um movimento rápido para derrubar o oponente chutando ou varrendo sua perna de apoio. Usados frequentemente após bloquear um ataque ou desviar de um soco. Projeção com bloqueio de braço. O defensor agarra o braço do oponente, ao girar o corpo, força-o ao chão enquanto mantém o controle da articulação. Finalizações. Estrangulamento frontal. Usando o antebraço para aplicar pressão no pescoço do oponente, cortando o fluxo de ar ou sangue. Simples, mas eficaz, muitas vezes aplicado após uma projeção. Chave de cotovelo. Agarre e pressione o braço do oponente em um ângulo extremo, causando dor intensa ou potencial lesão. Pode ser usada para desarmar oponentes. Chave de pescoço. Uma técnica rápida onde o pescoço do oponente é segurado e torcido para causar dor intensa ou até perda de consciência. Ideal para combate corpo a corpo em espaços restritos. Ataques com armas improvisadas. Uso de baioneta. Técnicas para ataques rápidos com baioneta, focando em pontos como o pescoço, abdômen e peito. Defesa contra facas, desvios e controle do braço armado do oponente, seguido de uma imobilização ou contra-ataque. Uso de objetos simples, técnicas que ensinam a transformar objetos como pás, pedras ou cintos em armas improvisadas. Combate em situações específicas. Combate em espaços confinados, técnicas para lutar em trincheiras, corredores ou dentro de veículos. Uso de cotovelos, joelhos e ataques curtos. Combate em terrenos irregulares, adaptação de projeções e quedas para terrenos como neve, lama ou encostas. Condicionamento físico e mental. Resistência ao estresse, exercícios que simulam condições de combate real, como barulho de tiros, fumaça e desorientação. Resistência física,
Treinamento intensivo com foco em força, agilidade e resistência, utilizando pesos corporais e circuitos de alta intensidade. Simulação de combate, sparrings em cenários realistas, incluindo múltiplos oponentes e uso de armas falsas. Essas técnicas fazem do ARB uma das artes marciais militares mais completas, projetadas para eficácia máxima em situações de vida ou morte. E esse foi um mergulho no universo estratégico do ARB, a arte marcial que não deixa espaço para erros. Inspirada pela necessidade de sobrevivência no combate real, o ARB continua sendo uma referência em eficácia. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Mundo Marcial e compartilhe com quem, assim como você, é apaixonado por artes marciais. Até o próximo vídeo, onde exploraremos ainda mais os segredos do mundo marcial.